O sol da manhã entrava pelas altas janelas de vidro do Hospital St. Michael em Chicago. Raios dourados se espalhavam pelo chão polido, pintando tudo com uma luz quente e esperançosa. Mas dentro da sala de espera da emergência, o ar estava pesado de desespero. O brilho lá fora parecia zombar da escuridão interior, como se o próprio universo estivesse pregando uma peça cruel naqueles que sofriam. Entre os rostos cansados e os passos apressados, uma figura se destacava das demais. Uma jovem estava sentada, curvada em uma cadeira de plástico. Seu corpo se encolhia protetoramente ao redor da pequena criança em seus braços. Suas roupas estavam desbotadas e gastas nas costuras, com fios se desfazendo na gola de sua jaqueta. Seu cabelo caía em ondas emaranhadas ao redor de um rosto que se tornara oco por muitas noites sem dormir. Círculos escuros esculpiam sombras profundas sob seus olhos, contando histórias de batalhas travadas em silêncio. Seu nome era Helena Vance, e a criança que ela segurava era seu mundo inteiro. A pequena Lily tinha apenas 4 anos. Suas bochechas, antes redondas e rosadas com a infância, haviam se tornado pálidas como a neve do inverno. Seu pequeno peito subia e descia com respirações rasas e trabalhosas. Dedos minúsculos agarravam um coelho de pelúcia desgastado. Sua pele estava emaranhada por anos de amor. Aquele coelho foi o único presente que Helena conseguiu comprar para sua filha. Agora, servia como o único conforto de Lily enquanto a febre queimava seu corpo frágil. Helena estava sentada ali por 3 horas, observando, esperando, implorando a cada enfermeira que passava para olhar sua filha. Mas em uma cidade como Chicago, em um hospital sobrecarregado de emergências, uma mulher sem seguro era invisível. Finalmente, Helena não pôde mais esperar. Ela se levantou da cadeira com as pernas trêmulas. Cada passo em direção ao balcão da recepção parecia caminhar através da água. Seus joelhos cederam assim que ela alcançou o balcão, e ela desabou no chão frio de azulejo, ainda embalando Lily contra o peito. "Por favor!" ela gritou, sua voz quebrando como vidro estilhaçado. "Por favor, ela é tudo o que eu tenho. Tirem tudo de mim, mas salvem minha filha." A enfermeira atrás do balcão olhou para ela. Por um momento, algo brilhou em seus olhos. Talvez pena, talvez desconforto. Mas então sua expressão se endureceu na máscara de alguém que já viu sofrimento demais para senti-lo. "Senhora, sem seguro ou pagamento, não podemos prosseguir com o tratamento. É a política do hospital." As palavras atingiram Helena como golpes físicos. Ela balançou a cabeça, recusando-se a aceitá-las. "Eu vou pagar. Eu vou encontrar um jeito. Por favor, apenas olhe para ela. Ela está queimando de febre. Ela mal consegue respirar." "Sinto muito. Não há nada que eu possa fazer." O soluço de Helena rasgou a sala de espera. Não era apenas um grito de ajuda. Era o som de uma alma se partindo sob o peso da impotência. O som de uma mãe vendo sua filha escapar enquanto o mundo assistia e não fazia nada. As pessoas se viraram para olhar, algumas com pena estampada em seus rostos, outras com a indiferença praticada de quem aprendeu a desviar o olhar da dor. Mas ninguém deu um passo à frente, ninguém estendeu a mão. Naquele momento, Helena Vance estava completamente sozinha. Ela pressionou os lábios na testa ardente de Lily, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Aguente firme, meu bem." Ela sussurrou. "A mamãe vai encontrar um jeito. Eu prometo. Eu prometo." Mas mesmo ao dizer as palavras, ela não sabia se poderia cumpri-las. No extremo oposto do Hospital St. Michael, um Rolls-Royce Phantom preto parou suavemente na entrada VIP. As portas se abriram em perfeita sincronia, enquanto 2 homens de ternos escuros saíram primeiro, seus olhos examinando o perímetro com precisão praticada. Só então a terceira figura emergiu. Dominic Blackwell pisou na calçada como um rei, inspecionando seu reino. Ele tinha 37 anos, mas sua presença impunha a autoridade de um homem que vivera várias vidas. Seu terno preto tinha um corte perfeito, feito sob medida em Milão por mãos que vestiam a realeza. Um relógio Patek Philippe brilhava em seu pulso, seu valor maior que o salário anual da maioria das pessoas. Mas eram seus olhos que realmente o diferenciavam. Cinzentos como nuvens de tempestade, frios como aço de inverno, olhos que haviam testemunhado coisas que a maioria dos homens não conseguia imaginar. No mundo legítimo, Dominic Blackwell era um filantropo, um empresário, um doador generoso cuja fundação financiava hospitais, escolas
e centros comunitários por toda Chicago. Mas nas sombras ele era algo totalmente diferente. Ele era o governante do submundo da cidade, o nome sussurrado com medo. O homem cuja palavra era lei e cujos inimigos simplesmente desapareciam. Hoje ele viera inspecionar a nova ala de tratamento que sua fundação estava financiando. Um empreendimento de caridade no papel, um disfarce perfeito para a lavagem de dinheiro. Na realidade era rotina. Uma reunião rápida com o conselho do hospital, um aperto de mão para as câmeras e depois de volta aos assuntos que realmente exigiam sua atenção. 2 guarda-costas o flanqueavam enquanto ele caminhava pelo corredor privado. Membros da equipe se espremiam contra as paredes quando ele passava. Ninguém ousava encontrar seu olhar. O clique de seus sapatos de couro italiano ecoava pelo corredor como uma batida de coração, constante e inflexível. Dominic se aproximou do elevador VIP. Sua mão alcançou o botão e então ele ouviu um choro. A voz de uma mulher, quebrada e desesperada, cortando o silêncio estéril do hospital. A mão de Dominic congelou no ar. Algo se agitou em seu peito, um sentimento que ele havia enterrado há muito tempo sob camadas de poder, controle e muros cuidadosamente construídos. Aquela voz, havia algo sobre aquela voz. Ele a conhecia. Ele a conhecia da mesma forma que um homem conhece a melodia de uma canção que um dia salvou sua alma. Sem pensar, Dominic se afastou do elevador. Seus guarda-costas trocaram olhares confusos, mas o seguiram sem questionar. Seu chefe nunca se desviava da agenda, nunca agia por impulso. No entanto, lá estava ele, caminhando em direção à sala de espera da emergência como se puxado por um fio invisível. O choro ficou mais alto à medida que ele se aproximava, mais desesperado, mais cru. Dominic virou a esquina e parou. Seu coração, que havia batido firme em meio a tiroteios, traições e as mortes de homens que o haviam contrariado, de repente esqueceu como funcionar. Lá, no chão frio da sala de espera, ajoelhada, estava uma mulher com roupas gastas. Seu cabelo caía em ondas emaranhadas ao redor de seu rosto. Seu corpo tremia enquanto ela agarrava uma pequena criança contra o peito. Ela não parecia em nada com a garota de quem ele se lembrava. A vida havia esculpido novas linhas em seu rosto. A pobreza havia roubado o brilho de sua pele. Mas ele a reconheceria em qualquer lugar, em qualquer vida, em qualquer universo. Helena Vance, a mulher que desaparecera de sua vida 5 anos atrás, sem uma única palavra. A mulher que ele procurou até que a busca quase o destruiu. A mulher que ele se forçou a esquecer. Ela estava aqui. Ela era real. E ela estava segurando uma criança. Dominic ficou paralisado na entrada. O homem mais poderoso de Chicago, tornado completamente impotente pela visão da única pessoa que ele nunca esperava ver novamente. As memórias vieram correndo como uma enchente rompendo uma barragem. 5 anos atrás, Helena Vance tinha 23 anos, jovem, brilhante, cheia de sonhos que pareciam possíveis em seus olhos inocentes. Ela trabalhava como garçonete em um pequeno restaurante italiano no centro de Chicago quando Dominic Blackwell entrou pela primeira vez. Ele veio para uma reunião privada com seus associados. Ela veio para anotar o pedido deles, e naquele único momento tudo mudou. Dominic se lembrava de como ela sorriu para ele naquela noite. Não o sorriso temeroso de alguém que reconhecia seu poder, não o sorriso calculista de alguém que queria seu dinheiro. Apenas um sorriso genuíno e caloroso que alcançou seus olhos e tocou algo profundo dentro dele. Algo que ele pensava ter morrido há muito tempo. Ele começou a visitar o restaurante toda semana, depois a cada 2 dias, depois todas as noites. Apenas para vê-la, apenas para ouvir sua risada, apenas para se sentir por algumas horas roubadas. Como um homem comum capaz de um amor comum. Helena se tornou sua luz em um mundo de escuridão. Ela nunca perguntou sobre seus negócios, nunca exigiu explicações para as cicatrizes em suas mãos ou para os guardas que o seguiam por toda parte. Ela simplesmente o amava puramente, completamente, sem condições ou expectativas. Pela primeira vez em sua vida, Dominic Blackwell se permitiu ter esperança. E então, uma noite, ela desapareceu. Sem bilhete, sem mensagem, sem adeus. Ele acordou em sua cobertura vazia e ela havia partido. Suas roupas, seus pertences, cada vestígio de sua existência haviam desaparecido como se ela nunca tivesse sido real. Dominic revirou a cidade procurando por ela.
Ele cobrou todos os favores, ameaçou todos os contatos, passou 6 meses perseguindo sombras e becos sem saída. Seus homens sussurravam que ele estava perdendo a cabeça. Seus inimigos sentiram fraqueza e testaram seus limites, mas ele não podia parar. Não pararia até que finalmente teve que aceitar a verdade. Helena Vance havia escolhido deixá-lo. Ela olhou para a vida dele, para o sangue em suas mãos e a escuridão em sua alma, e ela fugiu. Essa aceitação endureceu o que restava de seu coração. Ele enterrou a memória dela sob muros de gelo e pedra. Ele levou outras mulheres para sua cama, mas nunca as deixou se aproximar. Ele se tornou mais frio, mais implacável, mais temido. Por 5 anos, Dominic Blackwell se convenceu de que a havia esquecido. Mas agora, parado na porta deste hospital, ele percebeu que nunca havia parado de procurar seu rosto em cada multidão. Nunca parou de ouvir sua voz em cada sala. Nunca parou de sonhar com ela nas horas silenciosas antes do amanhecer. O presente voltou ao foco. Helena ergueu o rosto manchado de lágrimas. Seus olhos vermelhos e inchados encontraram os dele do outro lado da sala de espera. E no momento em que ela o viu, todo o seu corpo ficou rígido. Medo. Foi isso que Dominic viu inundando sua expressão. Não surpresa, não alívio, puro e absoluto medo. Ela agarrou a criança em seus braços com mais força, puxando o pequeno corpo para mais perto, como se tentasse escondê-lo, como se tentasse protegê-lo dele. Lily tossiu fracamente, seu pequeno corpo tremendo com o esforço. O som quebrou o momento congelado, trazendo Helena de volta à realidade. Ela desviou o olhar de Dominic, seus braços envolvendo sua filha como uma armadura, seus lábios pressionados contra a testa ardente de Lily. Mas era tarde demais. Dominic tinha visto. Ele tinha visto o instinto protetor de uma mãe. Ele tinha visto o terror em seus olhos, e ele tinha visto a criança. Dominic Blackwell não construiu seu império hesitando. Ele avançou com o mesmo propósito mortal que o levara por 100 batalhas. Seus guarda-costas se afastaram automaticamente, sentindo a mudança no comportamento de seu chefe. A sala de espera ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para o homem de terno preto, que andava como se fosse dono do próprio ar que respiravam. Porque de muitas maneiras, ele era. Dominic alcançou o balcão da recepção em 4 passos. A enfermeira que havia dispensado Helena momentos antes olhou para cima, a irritação já se formando em seus lábios. Mas as palavras morreram em sua garganta no instante em que ela reconheceu o rosto diante dela. Todos em Chicago conheciam aquele rosto. Esta criança, disse Dominic, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina na seda, receberá o melhor tratamento que este hospital pode oferecer. Agora. Não era um pedido, não era uma sugestão, era uma ordem entregue com a certeza absoluta de um homem que nunca havia sido recusado. O rosto da enfermeira perdeu a cor. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava o telefone. Sim, Sr. Blackwell. Imediatamente, Sr. Blackwell. Vou chamar o chefe de pediatria agora mesmo. Em segundos, toda a energia da sala de emergência mudou. Médicos apareceram do nada. Enfermeiras correram com uma maca. Ordens foram gritadas. Equipamentos foram trazidos. A parede invisível que mantivera Helena presa por horas desmoronou em um instante diante do peso da autoridade de Dominic. Helena assistiu a tudo se desenrolar em descrença atordoada. Ela permaneceu no chão, ainda agarrando Lily, incapaz de processar o que estava acontecendo. Quando mãos gentis tentaram tirar sua filha de seus braços, ela recuou instintivamente. Senhora, precisamos examinar a criança, disse o médico suavemente. Nós vamos ajudá-la. Helena olhou para Dominic, seus olhos nadando em confusão, medo e algo que poderia ter sido esperança desesperada. Dominic, eu não posso, eu não quero te dever nada. Dominic não respondeu. Ele não estava olhando para ela. Todo o seu foco se estreitou para a pequena figura nos braços de Helena. A garotinha havia se mexido com a comoção. Seus olhos se abriram, pesados de febre, mas tocados pela curiosidade do mundo que de repente se movia ao seu redor. Ela olhou para o homem alto parado sobre eles. E Dominic Blackwell parou de respirar. Olhos cinzentos. A criança tinha olhos cinzentos. Não o castanho quente do olhar de Helena. Não o azul ou verde de algum pai desconhecido. Cinzentos. A tonalidade exata das nuvens de tempestade antes da chuva. A cor exata que encarava Dominic todas as manhãs no espelho. Os olhos de sua mãe.
os olhos de seu avô, os olhos dos Blackwell, que haviam passado por gerações como uma marca, marcando cada membro da linhagem. O mundo ao redor de Dominic se dissolveu em ruído branco. Ele não ouvia nada, não via nada, exceto aqueles olhos cinzentos piscando para ele de um rosto pequeno e pálido. Ele se virou para Helena. Quando falou, sua voz saiu rouca e rachada, despojada de toda a sua autoridade usual. Quantos anos ela tem? Os lábios de Helena se separaram. Nenhum som saiu. Seus braços se apertaram ao redor de Lily, como se ela pudesse de alguma forma torná-los ambos invisíveis. Helena. A voz de Dominic ficou mais baixa, mais sombria. Quantos anos ela tem? Ainda assim, ela não respondeu, mas a verdade estava escrita em seu rosto em letras de culpa e medo. Brilhava nas lágrimas que escorriam por suas bochechas. Ecoava no silêncio que se estendia entre eles como um abismo. As mãos de Dominic se fecharam em punhos ao seu lado. Seus nós dos dedos ficaram brancos, sua mandíbula travada o suficiente para quebrar os dentes. 4 anos de idade. A criança tinha 4 anos. E Helena havia desaparecido há 5 anos. A matemática era simples, a conclusão era devastadora. Esta criança era dele, sua filha, seu sangue, e ele nunca soube que ela existia. Eles levaram Lily em uma maca branca, seu pequeno corpo parecendo impossivelmente frágil contra os lençóis estéreis. Helena queria seguir. Queria segurar a mão de sua filha em cada agulha, cada exame, cada momento assustador. Mas os médicos garantiram que Lily estava nas melhores mãos agora, que fariam todo o possível para salvá-la. Helena não teve escolha a não ser acreditar neles. Os homens de Dominic a escoltaram para a ala VIP no último andar. A viagem de elevador pareceu uma eternidade. Ela ficou em um canto, com os braços cruzados. Dominic ficou no canto oposto, sua presença preenchendo o pequeno espaço como uma tempestade prestes a explodir. Eles não falaram. Eles não se olharam. A sala de espera VIP não era nada parecida com o espaço lotado lá embaixo. Poltronas de couro macio alinhavam as paredes. A iluminação suave lançava tudo em tons quentes. Uma estação de café privada estava intocada no canto. Era uma sala projetada para conforto e privacidade, mas Helena nunca se sentiu tão presa. Ela se afundou em uma cadeira perto da janela, suas pernas não conseguindo mais sustentar seu peso. Dominic permaneceu de pé. Suas costas estavam viradas para ela, enquanto ele olhava para o horizonte de Chicago, as mãos cruzadas atrás das costas, como um general inspecionando um campo de batalha. Minutos se passaram, talvez horas. Helena não sabia dizer. O tempo havia perdido todo o significado. Finalmente, Dominic falou. 5 anos. Sua voz estava calma. Calma demais. O tipo de calma que precede uma explosão. Você desapareceu por 5 anos e levou minha filha com você. A garganta de Helena se apertou. Ela queria explicar, queria fazê-lo entender. Mas como ela poderia encontrar as palavras para 5 anos de fuga? 5 anos se escondendo. 5 anos vendo sua filha crescer, sabendo que nunca poderia contar a ela sobre seu pai. Eu não tive escolha, ela sussurrou. Dominic se virou lentamente. Seus olhos cinzentos eram lascas de gelo, frios e impiedosos. Todo mundo tem uma escolha, Helena. Você escolheu fugir. Não, sua voz falhou. Não, você não entende. Então me faça entender. Ele se aproximou, sua sombra caindo sobre ela. Me faça entender por que eu tenho uma filha que nunca soube que existia. Por que perdi sua primeira palavra, seus primeiros passos. 4 anos da vida dela que nunca poderei recuperar. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Helena. Ela não conseguiu mais segurá-las. Fui forçada a ir embora. Me disseram que se eu ficasse, tanto eu quanto o bebê, estaríamos em perigo, que você nunca saberia sobre ela, que minha vida seria destruída se eu chegasse perto de você novamente. Dominic ficou imóvel. Sua expressão mudou de raiva para algo mais sombrio, mais perigoso. Quem? A palavra saiu como um rosnado. Quem te ameaçou? Os lábios de Helena tremeram. Ela tentou falar, mas o medo que a assombrava por 5 anos surgiu e estrangulou as palavras antes que pudessem escapar. Seus olhos atraíram sem querer. Seu olhar desviou-se por cima do ombro de Dominic em direção às portas do elevador atrás dele. Dominic percebeu. Ele sempre percebia tudo. Ele se virou no momento em que o elevador soou. As portas polidas se abriram com um silvo suave
e Victoria Blackwell entrou na sala. Ela tinha 62 anos, mas o tempo não havia diminuído sua presença. Vestida com um elegante terno creme, seu cabelo prateado penteado para trás em um coque perfeito. Ela se portava com o ar régio de dinheiro antigo e poder mais antigo ainda. Seus olhos, do mesmo cinza que os de seu filho, varreram a sala com precisão fria. Aqueles olhos pousaram em Helena, e por um segundo fugaz, Victoria Blackwell pareceu ter visto um fantasma. Victoria Blackwell havia construído sua vida com base no controle. Controle sobre suas emoções, controle sobre sua família, controle sobre cada situação que encontrava. Em 62 anos, poucas coisas a pegaram de surpresa. Mas a visão de Helena Vance sentada nesta sala quebrou esse controle completamente. Por um segundo terrível, a máscara de Victoria escorregou. Seus olhos se arregalaram. Seu rosto perfeitamente composto vacilou com algo que parecia quase medo. Então, tão rapidamente quanto, ela reconstruiu seus muros. Sua coluna se endireitou, seu queixo se ergueu. A rainha havia retornado ao seu trono. Mas Dominic tinha visto. Ele tinha visto tudo. Mãe, sua voz era mortalmente silenciosa. Você sabia. O olhar de Victoria moveu-se de Helena para seu filho. Ela respirou fundo, suas mãos elegantemente cruzadas à sua frente. Dominic, eu não esperava te encontrar aqui. A reunião do conselho, você sabia. Dominic repetiu as palavras como um juiz proferindo uma sentença. Todo esse tempo, você sabia onde ela estava. Você sabia sobre a criança. A mandíbula de Victoria se apertou quase imperceptivelmente. Dominic, deixe-me explicar. Você a fez ir embora? A pergunta pairou no ar como a lâmina de uma guilhotina. Victoria não vacilou, não desviou o olhar. Ela encontrou o olhar acusador de seu filho com a mesma compostura fria que usara como armadura por décadas. Eu fiz o que era necessário para proteger esta família. As mãos de Dominic se fecharam em punhos ao seu lado. Responda-me. Você a fez ir embora? Victoria ergueu o queixo ainda mais, o desafio brilhando em seus olhos cinzentos. Ela não era ninguém, Dominic. Uma garçonete sem família, sem conexões, sem status. Uma garota do nada que teria destruído tudo o que construímos. Tudo pelo que seu pai sacrificou sua vida para criar. Helena se levantou da cadeira com as pernas trêmulas. Seu medo se transformara em outra coisa agora. Algo que queimava através do esgotamento e do desespero, dando-lhe a força para se levantar. Você me ameaçou, disse Helena, sua voz trêmula, mas clara. Você veio ao meu apartamento no meio da noite. Você me disse que se eu não fosse embora, você garantiria que Dominic nunca soubesse do bebê. Você disse que diria a ele que eu o traí, que o bebê não era dele. Você disse que destruiria minha vida se eu chegasse perto dele novamente. A expressão de Victoria permaneceu inalterada. Eu te dei uma escolha. Você não me deu escolha. A voz de Helena falhou. Você tinha homens vigiando o meu apartamento, me seguindo por toda parte. Você deixou claro que se eu ficasse, você me arruinaria. Que Dominic acreditaria em suas mentiras em vez da minha verdade. Que minha filha seria tirada de mim. Dominic ficou perfeitamente imóvel. Mas Helena podia ver a tempestade se formando por trás de seus olhos, a raiva se acumulando como nuvens escuras antes de um furacão. Ele se virou para sua mãe. Quando falou, sua voz estava tão fria que poderia ter congelado o sol. Tudo o que você fez foi por mim, ele riu. Mas não havia humor no som, apenas amargura e traição. Você roubou 5 anos de mim, mãe, 5 anos com minha filha. O primeiro sorriso dela, os primeiros passos dela, as primeiras palavras dela, 5 anos com a única mulher que eu já amei. A compostura de Victoria rachou pela primeira vez. Dominic, você precisa entender. Não. Ele a cortou com uma única palavra, afiada como uma faca. Você vai entender isso. Helena e minha filha virão para casa comigo, e você ficará bem longe delas até que eu decida o contrário. Ele virou as costas para sua mãe sem outra palavra. Victoria Blackwell ficou sozinha na sala de espera, vendo seu filho ir embora com a mulher que ela passou 5 anos tentando apagar. E pela primeira vez em sua vida, ela não tinha ideia de como consertar o que havia quebrado. 3 horas pareceram 3 vidas. Helena sentou-se do lado de fora da sala de tratamento. Suas mãos estavam tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos. Cada som a fazia estremecer. Cada passo no corredor fazia seu coração disparar.
Ela não comia, não dormia, mal respirava desde que levaram Lily. Dominic estava perto da janela, de costas para ela. Ele não falava desde o confronto com sua mãe. A tensão entre eles preenchia a sala como fumaça, densa e sufocante. Mas Helena não conseguia quebrar o silêncio. Ela não tinha mais palavras, apenas orações. Finalmente a porta se abriu. O Dr. Harrison, chefe de pediatria, saiu com uma prancheta nas mãos. Seu rosto estava cansado, mas calmo. Helena se levantou de um salto, suas pernas quase cedendo sob ela. Senhora Vance, disse ele gentilmente. Lily se estabilizou. A febre baixou e seus sinais vitais estão melhorando. Ela respondeu bem ao tratamento. Um soluço escapou da garganta de Helena. Ela cobriu a boca com as duas mãos enquanto lágrimas de alívio inundavam suas bochechas. Ela está bem, ela vai ficar bem. Ela precisará de monitoramento contínuo e tratamento a longo prazo, continuou o Dr. Harrison. Mas sim, sua filha vai ficar bem. Helena desabou de volta na cadeira, seu corpo tremendo com o alívio de horas de terror. Ela sussurrou, obrigada, repetidamente, embora não tivesse certeza se estava lá agradecendo ao médico, a Deus ou a alguma força do universo que finalmente lhe mostrara misericórdia. As enfermeiras trouxeram Lily momentos depois. A garotinha estava acordada agora, seus olhos cinzentos piscando lentamente enquanto ela observava o ambiente. A cor começava a voltar às suas bochechas. O coelho de pelúcia ainda estava agarrado ao peito. Helena correu e pegou sua filha nos braços. Ela segurou Lily perto, respirando o cheiro de seu cabelo, sentindo o calor de seu pequeno corpo. Viva! Sua bebê estava viva. Mamãe, Lily murmurou sonolenta, por que você está chorando? Lágrimas de felicidade, meu amor. Helena beijou sua testa. Apenas lágrimas de felicidade. O olhar de Lily vagou por cima do ombro de sua mãe e encontrou o homem alto de preto parado a poucos metros de distância. A curiosidade brilhou em seus olhos cansados. Mamãe, quem é aquele homem? A respiração de Helena ficou presa. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como ela poderia explicar? Como ela poderia contar à sua filha a verdade sobre o pai que ela nunca conheceu? Antes que Helena pudesse encontrar uma resposta, Dominic deu um passo à frente. Ele se moveu devagar, com cuidado, como se estivesse se aproximando de um pássaro selvagem que poderia voar com qualquer movimento brusco. Quando chegou até elas, ele se ajoelhou colocando seu rosto no nível do de Lily. O notório chefe da máfia, temido por metade de Chicago, olhou para a garotinha com olhos que de repente perderam toda sua frieza. Eu sou alguém que vai garantir que você nunca mais fique doente, disse ele suavemente. Eu prometo. Lily o estudou por um longo momento. Então, com a simples aceitação que apenas as crianças possuem, ela sorriu. Ok. O peito de Dominic se apertou. Aquela única palavra, aquele pequeno sorriso, desfez algo dentro dele que ele pensava que nunca poderia ser desfeito. Ele se levantou e se virou para Helena. Sua voz não deixava espaço para discussão. Vocês duas virão para casa comigo, para a mansão Blackwell. Dominic, eu não posso. Isso não é uma discussão, Helena. Seu tom suavizou um pouco. Lily precisa de cuidados adequados. Você precisa descansar. Eu tenho os recursos para fornecer ambos. Vocês estão vindo para casa. Helena queria recusar. Todo instinto gritava para ela correr, para proteger sua filha deste mundo perigoso. Mas ela olhou para o rosto pálido de Lily, sentiu o peso do esgotamento pressionando seus ombros e soube a verdade. Ela não tinha nada, nem dinheiro, nem casa, nem para onde ir. Do outro lado do corredor, Victoria observava em silêncio. Seus olhos seguiram a pequena procissão enquanto Dominic levava Helena e Lily em direção ao elevador privado. Seu olhar demorou-se na criança, naqueles olhos cinzentos que eram inconfundivelmente Blackwell. Algo mudou na expressão de Victoria, algo que poderia ter sido arrependimento, mas ela o enterrou rapidamente, seu rosto voltando a ser de pedra antes que alguém pudesse notar. O comboio de carros pretos esperava do lado de fora do hospital. 3 SUVs idênticos com vidros escuros, flanqueados por guardas armados. Helena entrou no veículo do meio com Lily nos braços. Dominic sentou-se ao lado delas. Enquanto o comboio se afastava do Hospital St. Michael, Helena olhou para a cidade passando. Ela estava voltando para um mundo do qual fugira 5 anos antes. Um mundo de poder, perigo e segredos.
Ela só podia rezar para que desta vez sobrevivesse. O comboio subiu a estrada sinuosa que se afastava do horizonte brilhante de Chicago e entrava na escuridão das colinas do norte. Helena observou pela janela escura enquanto as luzes da cidade ficavam menores atrás deles, engolidas pela noite. Lily havia adormecido em seu peito, seus pequenos dedos ainda enrolados no coelho de pelúcia desgastado. Então a mansão apareceu. A mansão Blackwell erguia-se do topo da colina como uma catedral gótica esculpida em sombra e pedra. A arquitetura vitoriana se estendia em direção ao céu em ângulos agudos e pináculos pontiagudos. Janelas enormes olhavam para os veículos que se aproximavam como olhos vigilantes. Gárgulas empoleiravam-se ao longo do telhado, seus rostos de pedra torcidos em caretas eternas. Os portões de ferro tinham 15 pés de altura, com pontas que brilhavam ao luar. Câmeras de segurança rastreavam cada movimento. Guardas armados patrulhavam o perímetro em pares, suas armas visíveis mesmo na escuridão. Holofotes varriam os jardins bem cuidados em intervalos regulares, não deixando nenhuma sombra inexplorada. Isso não era um lar, era uma fortaleza. Helena sentiu o peito apertar quando os portões se abriram para admiti-los. Ela sabia há 5 anos que Dominic era poderoso, mas nunca havia entendido verdadeiramente a escala desse poder até este momento, até ver o reino que ele construíra para si mesmo neste topo de colina solitário. O SUV parou em frente à entrada principal. Dominic saiu primeiro, depois se virou para ajudar Helena com Lily ainda dormindo em seus braços. As portas da frente se abriram e uma fila de criados emergiu para recebê-los. Eles se curvaram quando Helena passou, mas ela percebeu os olhares que trocaram quando pensaram que ela não estava olhando. As sobrancelhas erguidas, as palavras sussurradas escondidas atrás de sorrisos praticados. Eles viram suas roupas gastas, seu cabelo emaranhado, a criança em seus braços que não se parecia com ninguém que eles reconhecessem. Ela era uma estranha aqui, uma intrusa, e eles fizeram questão de que ela soubesse disso. Dominic a guiou pelo grande saguão, passando por pisos de mármore e lustres de cristal que lançavam arco-íris nas paredes. Pinturas de ancestrais de rosto severo observavam de molduras douradas. Cada superfície brilhava com o tipo de riqueza que Helena só tinha visto em revistas. Eles subiram uma escadaria ampla e caminharam por um longo corredor até que Dominic parou diante de um conjunto de portas duplas. A ala leste, disse ele abrindo-as. Estes quartos são seus. Helena entrou e sentiu a respiração falhar. A suíte era maior que todo o seu apartamento em Detroit. Cortinas de seda emolduravam janelas do chão ao teto que davam para a cidade abaixo. Uma cama de dossel dominava uma parede coberta com tecidos que provavelmente custavam mais do que ela ganhara em 1 ano. E no canto, arrumados com cuidado óbvio, havia uma coleção de brinquedos novos, bonecas, bichos de pelúcia, um cavalo de balanço pintado em tons pastel suaves. Lily se mexeu nos braços de Helena, seus olhos se abrindo. Ela olhou ao redor da sala com crescente admiração. Mamãe, ela suspirou. Isso é um palácio? Helena forçou um sorriso no rosto. Algo assim, querida. Ela colocou Lily na cama enorme, aconchegando os cobertores ao redor de seu pequeno corpo. Em instantes, a criança exausta voltou a dormir, seu coelho agarrado ao coração. Helena se levantou e foi até a janela. Chicago se estendia abaixo dela, um mar de luzes se estendendo até o horizonte. Bonito, deslumbrante e totalmente aterrorizante. Ela pressionou a palma da mão contra o vidro frio. Este mundo era magnífico, mas ela sabia o que se escondia sob sua superfície polida. Violência, traição, morte. Ela havia escapado uma vez, mas agora estava de volta, presa dentro de uma gaiola dourada sem saída. Helena não notou a figura observando das sombras do jardim abaixo. Serena Cole estava sob um carvalho antigo, seu rosto escondido na escuridão. Ela já tinha ouvido os rumores, os sussurros que se espalharam pela mansão como fogo. Dominic havia trazido uma mulher para casa, uma mulher com uma criança. As unhas de Serena cravaram em suas palmas, enquanto ela observava a silhueta na janela da ala leste, seus olhos queimando com algo muito mais perigoso que o ciúme. Eles queimavam de ódio. Na ala oeste da mansão Blackwell, longe dos quartos onde Helena e Lily dormiam, Serena Cole sentava-se sozinha na escuridão. Sua suíte era tão luxuosa quanto qualquer outra na mansão. Móveis de design,
lençóis de seda importados, um armário cheio de roupas que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Dominic havia lhe dado tudo o que uma mulher poderia querer. Tudo, exceto a única coisa que ela realmente desejava. O coração dele. Serena tinha 30 anos e era bonita de um jeito que fazia os homens prenderem a respiração. Maçãs do rosto salientes, lábios carnudos pintados de carmesim, olhos da cor de mel que podiam mudar de quentes para mortais em um instante. Ela era a amante de Dominic há 2 anos. 2 anos dividindo sua cama. 2 anos ao seu lado em eventos onde ninguém ousava questionar sua presença. 2 anos esperando que ele a visse como mais do que uma distração conveniente. Ela sabia que era uma substituta. Sempre soube. Dominic nunca falou da mulher que veio antes dela, mas Serena havia visto o vazio em seus olhos. A maneira como ele às vezes olhava através dela como se procurasse por outra pessoa. A maneira como ele nunca lhe disse que a amava. Mas ela se convenceu de que o tempo mudaria as coisas, que a paciência e a devoção acabariam por derrubar seus muros, que um dia ele acordaria e perceberia que ela era a pessoa certa o tempo todo. Naquela noite, essa ilusão se despedaçou em 1000 pedaços. Serena olhou para a tela do laptop à sua frente. Meses atrás, ela pagou um hacker para lhe dar acesso ao sistema de segurança da mansão. Dominic a teria matado se soubesse, mas conhecimento era poder, e Serena aprendera há muito tempo que sobreviver significava estar um passo à frente. A câmera mostrava a suíte da ala leste com clareza perfeita. Helena sentou-se na beirada da cama, acariciando o cabelo de Lily, enquanto a criança dormia. E lá, parado na porta, estava Dominic. Ele as observava, apenas observava. Mas a expressão em seu rosto fez o sangue de Serena gelar. Ela nunca o vira olhar para nada daquela maneira. Nem para seu império, nem para suas vitórias, certamente não para ela. Era o olhar de um homem que encontrou algo que pensava ter perdido para sempre. Algo precioso, algo insubstituível. As unhas de Serena cravaram em suas palmas até que luas crescentes de sangue surgiram em sua pele. As memórias vieram sem serem convidadas, 10 anos atrás. Ela tinha apenas 20 anos. Seu pai, Vincent Cole, era um dos tenentes mais confiáveis de Dominic. Eles viviam bem, eram protegidos. Serena cresceu acreditando que o mundo era seguro. Então a gangue do Southside fez sua jogada. Eles emboscaram seu pai em uma noite chuvosa de terça-feira. Atiraram nele 17 vezes e deixaram seu corpo em um beco para os ratos encontrarem. Serena ficou sozinha, aterrorizada, certa de que seria a próxima. Dominic a salvou. Acolheu-a sob sua proteção. Deu-lhe um lar quando ela não tinha para onde ir. E em algum lugar ao longo do caminho, a gratidão se transformou em obsessão. Ela se convenceu de que era amor. Convenceu-se de que ele também sentia, mesmo que não pudesse dizer as palavras. Agora ela entendia a verdade. Dominic Blackwell nunca a amou. Ele estava simplesmente esperando que o fantasma de seu passado retornasse. Serena fechou o laptop com um clique seco. Suas mãos tremiam, mas não de tristeza. De raiva, raiva pura e não diluída que queimava em suas veias como ácido. Ela não perderia tudo o que construiu. Não para uma mulher patética com uma filha bastarda. Não depois de tudo o que ela sacrificou. Serena pegou o telefone e discou um número que memorizara há muito tempo. Tocou 2 vezes antes que a voz de um homem atendesse. Preciso de informações, disse ela, sua voz fria como aço de inverno. Tudo sobre Helena Vance, onde ela esteve nos últimos 5 anos, o que ela fez, com quem ela falou. Quero saber todos os segredos que ela já tentou esconder. Ela encerrou a ligação e olhou para seu reflexo na janela escura. A mulher que a encarava tinha assassinato nos olhos. Uma semana se passou dentro da mansão Blackwell. 7 dias de médicos particulares e enfermeiras, 24 horas por dia. 7 dias de medicação, descanso e refeições nutritivas preparadas por um chefe pessoal. 7 dias do tipo de cuidado que Helena nunca poderia ter pago por conta própria. E Lily floresceu. A cor voltou às suas bochechas como flores da primavera rompendo a neve do inverno. Seus olhos cinzentos recuperaram o brilho. Sua risada ecoava pelos corredores de mármore. Um som tão estranho para esta casa sombria que até os criados paravam para ouvir. Ela estava se recuperando mais rápido do que qualquer um esperava.
seu pequeno corpo lutando com a determinação feroz de um Blackwell. Mas a maior mudança veio de uma fonte inesperada. Dominic Blackwell, o homem que comandava um império construído sobre medo e sangue, tornara-se totalmente devotado à sua filha. Todas as manhãs, apesar das reuniões que não podiam esperar e dos negócios que exigiam sua atenção, ele reservava um tempo para Lily. Todas as noites, não importava o quão tarde ele voltasse, ele passava em seu quarto para dar boa noite. Seus homens observavam em silêncio atordoado, enquanto seu chefe implacável se transformava em algo que nunca tinham visto antes, um pai. Helena os descobriu uma tarde na sala de sol nos fundos da mansão. Ela estava procurando por Lily quando ouviu o som inconfundível da risada de sua filha. Seguindo o barulho, ela parou na porta e sentiu seu coração vacilar. Lá estava Dominic Blackwell, o homem mais temido de Chicago, sentado no chão de pernas cruzadas. Uma pequena tiara de plástico estava torta em sua cabeça. Uma xícara de chá de brinquedo repousava em sua mão enorme e, em frente a ele, Lily presidia uma elaborada festa do chá com bichos de pelúcia arrumados em um círculo cuidadoso. "Mais chá, Sr. Dom?" perguntou Lily com formalidade exagerada. Dominic estendeu sua xícara com absoluta seriedade. "Por favor, e talvez outro biscoito para o Sr. Coelho. Ele parece com fome hoje." Lily sorriu e fingiu servir de seu bule de chá vazio. "O Sr. Coelho está sempre com fome. Ele é um coelhinho em crescimento." Helena encostou-se no batente da porta, observando-os. Suas emoções se emaranharam em nós que ela não conseguia desatar. Ela odiava este mundo, odiava a violência e a escuridão que o cercavam. Mas observando Dominic com Lily, vendo a ternura genuína em seus olhos, ela não podia negar o que sua filha estivera perdendo todos esses anos. Um pai que a adorava. Do outro lado do corredor, outro par de olhos observava a cena se desenrolar. Victoria Blackwell estava nas sombras, seu rosto ilegível. Ela mantivera a distância desde o confronto no hospital. A fria dispensa de Dominic ainda ressoava em seus ouvidos, mas algo a fazia voltar para observar de longe, algo que ela se recusava a nomear. Lily terminou sua festa do chá e veio saltitando pelo corredor, seu coelho de pelúcia balançando em seus braços. Ela não viu Victoria parada ali até ser tarde demais. Seu pequeno pé prendeu na beirada do tapete e ela caiu para frente com um grito assustado. Victoria agiu sem pensar. Suas mãos se estenderam e pegaram a criança antes que ela atingisse o chão. Lily olhou para a mulher elegante que a salvara de cair. Olhos cinzentos encontrando olhos cinzentos pela primeira vez. "Obrigada, moça bonita." Lily chilreou, completamente sem medo. Victoria congelou. Suas mãos permaneceram nos pequenos ombros da criança, sentindo o calor do corpo de sua neta pela primeira vez. Algo se quebrou dentro de seu peito, algo que ela mantivera trancado por tanto tempo que se esquecera de que existia. "Você deveria ser mais cuidadosa," Victoria conseguiu dizer, sua voz estranhamente. Lily assentiu solenemente. "Mamãe diz que eu corro muito rápido, mas andar é chato." Apesar de tudo, o canto da boca de Victoria se contraiu. Ela soltou a criança rapidamente, como se queimada pelo contato, e se virou sem outra palavra. Mas Helena testemunhou a troca do outro lado do corredor. Ela viu o que Victoria tentou esconder, o tremor de suas mãos, a maneira como ela pressionou a palma da mão contra o peito enquanto se afastava, a rachadura na armadura que a velha mulher usava como uma segunda pele. Victoria Blackwell não era feita de pedra, afinal, e em algum lugar sob o gelo, seu coração começara a derreter. O sono se recusava a vir. Helena estava deitada na cama enorme, olhando para o teto enquanto o luar pintava padrões prateados no dossel de seda. Ao seu lado, Lily dormia pacificamente, sua respiração suave e constante. Uma pequena mão enrolada em seu coelho de pelúcia. A criança não tinha mais pesadelos, nem sonhos febris. Ela estava segura e se curando e felizmente inconsciente da turbulência no coração de sua mãe. Mas Helena não conseguia aquietar sua mente. Finalmente ela saiu da cama e enrolou um roupão em seus ombros. A varanda a chamava, prometendo ar fresco e solidão. Ela saiu, deixando a brisa da noite lavar seu rosto. Chicago brilhava abaixo como um tapete de estrelas caídas. A cidade que um dia fora seu lar, a cidade da qual ela fugira aterrorizada. A cidade que de alguma forma a puxara de volta. Você também não conseguiu dormir. O coração de Helena deu um salto. Ela se virou e encontrou Dominic parado na extremidade da varanda,
meio escondido na sombra. Seu paletó havia sumido. Suas mangas estavam arregaçadas. Ele parecia quase humano assim, quase acessível, quase como o homem por quem ela se apaixonara 5 anos antes. Eu não sabia que você estava aqui, ela disse baixinho. Eu costumo vir aqui à noite. Ele se aproximou, seus olhos fixos no horizonte. É o único lugar onde o mundo parece quieto. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. 2 pessoas assombradas pelos mesmos fantasmas. Separados por 5 anos de dor e mal-entendidos, Helena agarrou o corrimão, sentindo o ferro frio sob suas palmas. Conte-me, disse Dominique finalmente. Conte-me como foram esses 5 anos para você. Helena fechou os olhos. As memórias surgiram como um remédio amargo que ela não tinha escolha a não ser engolir. Eu trabalhei em 3 empregos, ela começou, sua voz mal acima de um sussurro. Limpando casas durante o dia, servindo mesas à noite, turnos de fins de semana em uma lavanderia. Morávamos em um apartamento de um cômodo com mofo nas paredes e vizinhos que gritavam um com o outro até o amanhecer. Suas mãos tremiam no corrimão. Algumas semanas eu não comia para que Lily pudesse ter comida. Algumas noites eu a segurava enquanto ela chorava porque eu não podia pagar o remédio para sua tosse. Eu fiz tudo o que pude, Dominic. Tudo, mas nunca foi o suficiente. Os nós dos dedos de Dominic ficaram brancos enquanto ele agarrava a balaustrada de pedra. Sua mandíbula se contraiu tão forte que Helena pôde ver o músculo saltando sob sua pele. Eu deveria ter te encontrado, disse ele, sua voz rouca de fúria mal contida. Eu deveria ter procurado mais. Eu deveria ter revirado esta cidade até que sua mãe garantisse que eu desaparecesse completamente. Helena balançou a cabeça. Nova identidade, nova cidade. Ela tinha pessoas me vigiando por meses para garantir que eu nunca voltasse. Eu só voltei para Chicago porque Lily precisava de hospitais melhores, médicos melhores. Ela riu amargamente. Eu pensei que poderia entrar e sair sem que ninguém notasse. Eu estava errada. Dominic se virou para encará-la. O luar atingiu suas feições, revelando algo que Helena nunca esperava ver. Dor. Dor crua e desprotegida. Eu nunca parei de pensar em você, ele disse. Nunca. Nem por um único dia. Você assombrava meus sonhos. Seu rosto era a última coisa que eu via antes de dormir e a primeira coisa que eu lembrava quando acordava. Helena sentiu lágrimas queimando por trás de seus olhos. Eu pensei que você me odiaria. Eu pensei que você acreditaria no que sua mãe disse. Que eu era apenas uma interesseira que engravidou para te prender. Que eu nunca te amei de verdade. Dominic cruzou a distância entre eles em 2 passos. Sua mão se ergueu lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Quando ela não o fez, seus dedos roçaram sua bochecha, enxugando as lágrimas que começaram a cair. Eu te conheço, Helena. Ele murmurou. Eu sempre te conheci. Nenhuma mentira poderia mudar isso. Por um momento sem fôlego, os anos se dissiparam. Eles tinham 23 e 32 anos novamente, em pé em um telhado com o mundo a seus pés, acreditando que o amor poderia conquistar qualquer coisa. Então a realidade voltou com tudo. Helena se afastou, quebrando o feitiço. Seus braços se cruzaram como uma armadura. Eu não posso fazer isso de novo, Dominic. Sua voz falhou. Não neste mundo. Não quando as pessoas querem te matar todos os dias. Não quando cada sombra pode esconder um inimigo. Eu não vou criar minha filha em uma zona de guerra. A mão de Dominic caiu ao seu lado. Sua expressão se fechou. A vulnerabilidade desaparecendo por trás de muros familiares. Este é o meu mundo, Helena. Eu não posso mudar o que eu sou. Eu sei. Ela olhou para ele com olhos cheios de tristeza. É isso que me aterroriza. Ela se virou e voltou para dentro, deixando Dominic sozinho na varanda, com nada além do vento frio e o peso de tudo o que ele não podia desfazer. Serena Cole já havia esperado o suficiente. Por 10 dias, ela observou das sombras. Observou Dominic mimar sua filha recém-descoberta. Observou o olhar para Helena com olhos que nunca tiveram tanta ternura por ela. Observou seu mundo inteiro desmoronar pedaço por pedaço, enquanto aquela mulher dormia em lençóis de seda e comia na mesa da família. A paciência tinha seus limites, e Serena havia atingido os seus. O plano era simples, elegante e rastreável. Ela passara anos cultivando aliados entre os funcionários da mansão, criados que lhe deviam favores, empregadas que temiam sua ira. Uma delas,
Uma jovem ajudante de cozinha chamada Rosa tinha dívidas de jogo que Serena havia pago discretamente meses antes. Agora era hora de cobrar. Nada fatal, instruiu Serena em voz baixa, pressionando um pequeno frasco nas mãos trêmulas de Rosa. Apenas o suficiente para deixar a criança doente. Algumas gotas em seu leite. Ela vai vomitar, talvez ter febre. Eles a levarão para o hospital e todos assumirão que ela teve uma recaída. O rosto de Rosa ficou pálido. Senhorita Cole, eu não posso. Ela é apenas uma garotinha. Você pode e você vai. O sorriso de Serena era afiado como uma lâmina. A menos que você queira que Dominic saiba sobre o envolvimento do seu irmão no roubo da remessa do West Side, ouvi dizer que ele não é misericordioso com ladrões. Rosa não teve escolha. Nenhuma delas jamais teve quando Serena decidia puxar suas cordas. Na manhã seguinte, Lily bebeu seu leite no café da manhã. Ao meio-dia, a criança estava vomitando violentamente, seu pequeno corpo convulsionando a cada ânsia, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. A energia que havia retornado na última semana se esvaiu em horas, deixando-a mole e choramingando nos braços de Helena. Mamãe, minha barriga dói. Os gritos de Helena ecoaram pela mansão. Ela agarrou Lily contra o peito, balançando para frente e para trás, o terror arranhando sua garganta. De novo não. Por favor, Deus, de novo não. Dominic chegou em minutos, seu rosto branco de fúria e medo. O médico particular foi chamado imediatamente. Exames foram pedidos, sangue foi coletado. Mas Dominic não esperou pelos resultados. Puxe as filmagens da cozinha, ordenou ele a seu chefe de segurança. Todas as câmeras, todos os ângulos, da meia-noite até agora, as gravações revelaram tudo. Os olhares nervosos de Rosa, sua mão colocando algo no copo de Lily, a maneira como ela evitou olhar para a criança enquanto servia a refeição. Rosa desmoronou em minutos de interrogatório. Lágrimas e desculpas jorraram de seus lábios enquanto ela confessava tudo. O frasco, as instruções, a mulher que havia orquestrado tudo. Serena Cole, soluçou Rosa. Ela me obrigou a fazer isso. Ela ameaçou minha família. Por favor, Sr. Blackwell, eu nunca quis machucar a criança. Dominic ficou imóvel enquanto o nome o atingia. Seu rosto poderia ter sido esculpido em mármore. Apenas seus olhos traíam a raiva vulcânica que se acumulava sob a superfície. Ele caminhou para a ala oeste sem dizer uma palavra. Serena estava fazendo as malas quando ele arrombou a porta. A madeira se estilhaçou contra a parede enquanto Dominic preenchia a entrada como um anjo vingador. Ela se virou, suas desculpas cuidadosamente preparadas morrendo em seus lábios ao ver sua expressão. Dominic, por favor, me deixe explicar. Você envenenou minha filha. Sua voz era baixa, aterradoramente baixa. O tipo de silêncio que precede um banho de sangue. Serena caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu não queria machucá-la, eu só queria. Eu te amo, Dominic. Tudo o que eu já fiz foi por você, por nós. Aquela mulher está tentando te tirar de mim. Dominic cruzou a sala em 3 passos. Sua mão se fechou no braço de Serena, levantando-a com força suficiente para machucar. Você tocou na minha filha, disse ele, cada palavra pingando veneno. Meu sangue, minha filha. Agradeça por eu estar te deixando sair daqui viva. Dominic, por favor. Serena arranhou seu braço. Você não pode me jogar fora assim. Depois de tudo o que passamos, ele a arrastou pelo corredor, passando por criados que se espremiam contra as paredes, passando por guardas que desviavam o olhar. Na entrada da frente, ele a jogou na entrada de cascalho como lixo descartado. Se você chegar perto da minha família novamente, disse Dominic, olhando para sua forma encolhida, eu vou esquecer que seu pai uma vez me serviu fielmente e você vai desaparecer. Você entende? Serena olhou para ele através do cabelo emaranhado e da maquiagem borrada. As lágrimas haviam parado. Em seu lugar, queimava algo muito mais perigoso. Ódio puro e não diluído. Você vai se arrepender disso. Ela sussurrou. Eu juro por Deus. Você vai se arrepender disso. Dominic virou as costas e entrou. Os portões da mansão Blackwell se fecharam atrás dela com um som metálico de finalidade. E Serena Cole começou a planejar sua vingança. A chuva caía em lençóis sobre o lado sul de Chicago. Serena Cole estava sob o toldo de um armazém condenado. Suas roupas de grife estavam encharcadas até a pele.
O rímel escorria por suas bochechas como lágrimas negras. Seu cabelo pendia em emaranhados molhados ao redor de seu rosto. Ela não tinha mais nada. Nem casa, nem dinheiro, nem proteção. Apenas o ódio a mantinha aquecida. 2 dias se passaram desde que Dominic a expulsou da mansão Blackwell. 2 dias dormindo em motéis baratos e penhorando as joias que conseguiu pegar antes de ser arrastada. 2 dias repassando aquele momento de humilhação repetidamente em sua mente. Mas Serena Cole não era uma mulher que aceitava a derrota. Ela fez um telefonema, disse um nome e agora estava no limiar do lugar mais perigoso da cidade. A porta do armazém rangeu ao se abrir. 2 homens armados emergiram das sombras, seus rostos duros e desconfiados. Eles a revistaram rudemente, pegando seu telefone e a pequena faca que ela havia escondido na bota. Então a deixaram entrar. O armazém era um labirinto de contêineres e máquinas enferrujadas. Guardas armados estavam em cada canto. O ar cheirava a fumaça de cigarro e óleo de arma. Este era o coração da operação do lado sul. O reino do homem que jurara destruir Dominic Blackwell. Marcus Kane estava sentado a uma mesa de metal no centro do espaço, jogando cartas com 3 de seus tenentes. Ele tinha 45 anos, com um rosto que contava histórias de violência e sobrevivência. Uma cicatriz grossa ia de sua sobrancelha esquerda até a mandíbula. A lembrança de uma briga de faca que ele vencera arrancando a garganta de seu oponente com uma mordida. Seus olhos eram da cor de sangue seco e não continham misericórdia. Ele olhou para cima quando Serena se aproximou. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto com cicatrizes. Ora, ora! Sua voz era como cascalho raspando em pedra. A mascote de Dominic Blackwell. Ouvi dizer que ele te jogou fora com o lixo. Serena se recusou a vacilar. Eu não sou mascote de ninguém. Não mais. Marcus recostou-se na cadeira, estudando-a com o interesse frio de um predador avaliando uma presa em potencial. Então, o que você está fazendo no meu território? Você sabe que eu mato qualquer um ligado a Blackwell na hora. Eu sei. Serena se aproximou, deixando-o ver a fúria queimando em seus olhos. É por isso que estou aqui. Eu posso te dar tudo, Marcus. A planta da mansão dele, suas rotações de segurança, os códigos de seus sistemas de alarme, suas rotas de suprimento. Ela fez uma pausa. A fraqueza dele. As sobrancelhas de Marcus se ergueram ligeiramente. Os tenentes trocaram olhares. E que fraqueza seria essa? Uma mulher? Serena cuspiu. Uma garçonete patética que ele costumava amar. Ela voltou com uma criança. A filha dele. Ele está obcecado por elas. Distraído. Vulnerável. Marcus ficou em silêncio por um longo momento. Seus dedos batiam na mesa em um padrão lento e rítmico. 10 anos atrás, ele controlava metade do submundo de Chicago. Então Dominic Blackwell subiu ao poder e tirou tudo dele. Território, respeito. 3 de seus irmãos foram mortos a tiros em uma única noite sangrenta que Marcus nunca esqueceu. Ele passou uma década reconstruindo, esperando, planejando o dia em que finalmente teria sua vingança. O que você quer em troca? Ele perguntou. Os lábios de Serena se curvaram em um sorriso que não continha calor. Eu os quero mortos, a mulher e a criança. Eu quero que Dominic os veja morrer antes de você dar um tiro na cabeça dele. Eu quero que ele sinta como é perder tudo. Marcus riu. O som ecoou pelo armazém como o estrondo de um trovão se aproximando. Você é uma coisinha cruel, não é? Ele se levantou da cadeira, pairando sobre ela. Eu esperei 10 anos pelo momento certo para atacar. Talvez o destino finalmente o tenha entregado à minha porta. Ele estendeu a mão. Serena a pegou sem hesitação. Acho que podemos trabalhar juntos, disse Marcus. A aliança deles foi selada naquele armazém frio e encharcado de chuva. 2 pessoas consumidas pelo ódio, unidas por um único propósito. A destruição de Dominic Blackwell e de todos que ele amava. Lá fora, um trovão rolou pelo céu de Chicago. A tempestade estava chegando e não pouparia ninguém em seu caminho. Após a traição de Serena, a mansão Blackwell se transformou em uma fortaleza. Guardas adicionais patrulhavam cada corredor. As câmeras de segurança foram atualizadas e multiplicadas. Cada criado foi investigado, seus antecedentes verificados e reverificados. Ninguém entrava ou saía sem a autorização do próprio Dominic. Os portões permaneciam trancados a todas as horas, e homens armados vigiavam os telhados. Mas dentro dos muros da mansão,
Algo belo estava crescendo. Lily havia se recuperado completamente do envenenamento. Qualquer escuridão que Serena tentara infligir a ela fora purgada de seu pequeno corpo. Agora ela corria pelos corredores como um raio de sol. Sua risada enchendo salas que só conheciam o silêncio por décadas. Ela perseguia borboletas no jardim. Ela nomeava cada flor que encontrava. Ela trazia luz para cantos que estiveram escuros por muito tempo. E Dominic a observava com admiração nos olhos. Ele passara 2 semanas aprendendo a ser pai, aprendendo as cores favoritas de Lily, suas músicas favoritas, a maneira como ela franzia o nariz quando ria, a maneira como ela pegava sua mão, sem medo quando caminhavam juntos. Cada momento era um presente que ele nunca esperava receber. Mas havia uma coisa que permanecia não dita, uma verdade que pairava entre eles como uma frase inacabada. Dominic encontrou Helena na biblioteca uma noite, observando Lily colorir em uma pequena mesa perto da janela. Está na hora, disse ele baixinho. Ela merece saber. Helena olhou para ele. O medo brilhou em seus olhos, misturado com algo que poderia ser esperança. Ela assentiu lentamente. Eles se sentaram de cada lado de sua filha. Lily olhou para cima de seus lápis de cor com olhos cinzentos curiosos, sentindo a importância do momento. Querida, começou Helena, sua voz tremendo ligeiramente. Há algo que precisamos te contar. Algo muito importante. Lily inclinou a cabeça. É uma surpresa? Eu gosto de surpresas. Dominic ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, colocando-se no nível dela. Sua garganta parecia apertada. Suas mãos, que nunca tremeram ao enfrentar inimigos armados, tremiam enquanto ele pegava os pequenos dedos de sua filha. Lily, disse ele, sua voz mais rouca do que pretendia. Eu sou seu pai, seu papai. Eu fui seu papai o tempo todo, mas eu não sabia. E eu sinto muito por não ter estado lá antes. Lily olhou para ele. Seus olhos cinzentos, espelhos dos dele, se arregalaram com a compreensão que surgia. Ela olhou para sua mãe, depois de volta para Dominic. O silêncio se estendeu por uma eternidade. Isso significa que eu posso te chamar de papai? A pergunta era tão simples, tão inocente, tão completamente desprovida da raiva ou confusão que Dominic temia, que algo se quebrou dentro de seu peito. Os muros que ele construíra ao longo de décadas desmoronaram em um instante. Pela primeira vez em sua vida adulta, Dominic Blackwell sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, querida. Sua voz falhou. Você pode me chamar de papai. Lily jogou seus pequenos braços ao redor de seu pescoço e o abraçou com força. Eu sempre quis um papai. Ela sussurrou contra seu ombro. E agora eu tenho um. Nenhum deles viu Victoria parada na porta sombreada. A velha mulher observou a cena se desenrolar. Seu rosto esculpido em pedra, mas suas mãos agarravam o batente da porta com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, e seus ombros tremiam com emoções que ela não conseguia mais suprimir. Ela se virou e foi embora antes que alguém pudesse notar. Naquela noite, Helena estava em sua varanda observando as estrelas quando ouviu passos atrás dela. Ela se virou e encontrou Victoria Blackwell parada ao luar, sua postura imperial de alguma forma diminuída. Por um longo momento, nenhuma das mulheres falou. Então Victoria disse 3 palavras que pareceram custar-lhe tudo. Eu estava errada. Helena permaneceu em silêncio. Ela havia imaginado este momento 1000 vezes. Havia ensaiado discursos raivosos e acusações amargas. Mas agora que estava aqui, ela descobriu que não tinha palavras. A voz de Victoria vacilou. Eu disse a mim mesma que estava protegendo meu filho, protegendo o legado de nossa família. Mas eu não estava protegendo nada além do meu próprio orgulho, meu próprio medo de perder o controle. Ela respirou fundo, tremendo. Eu roubei 5 anos de você. De Dominic, daquela criança linda que deveria ter crescido conhecendo seu pai. Eu nunca poderei desfazer o que fiz. Eu nunca me perdoarei. Helena estudou a mulher que havia destruído sua vida. Ela viu as rachaduras na armadura agora. A culpa que vinha consumindo Victoria desde o momento em que ela olhou pela primeira vez nos olhos cinzentos de Lily. Mas passarei o resto da minha vida consertando isso. Victoria continuou. Se você me deixar. Se você me der a chance de ser a avó que essa criança merece. Helena ficou quieta por um longo tempo. O vento sussurrava no jardim abaixo. Em algum lugar da casa, Lily dormia pacificamente pela primeira vez com ambos os pais sob o mesmo teto. Finalmente, Helena assentiu.
Apenas uma vez, apenas ligeiramente, mas foi o suficiente. Os olhos de Victoria brilharam com lágrimas que ela era orgulhosa demais para derramar. Ela se virou e foi embora sem outra palavra. Duas mulheres que haviam sido inimigas agora estavam do mesmo lado, e nenhuma delas sabia que do outro lado da cidade, em um armazém encharcado de chuva, sua destruição já estava sendo planejada. O ataque veio às 3 da manhã. Em um momento, a mansão Blackwell dormia em pacífica escuridão. No seguinte, todos os alarmes da mansão ficaram em silêncio. Os monitores de segurança piscaram e morreram. As fechaduras eletrônicas de todas as portas se abriram simultaneamente. A fortaleza que parecia impenetrável estava subitamente indefesa. Os códigos de Serena funcionaram perfeitamente. A primeira explosão estilhaçou os portões da frente. Um comboio de SUVs pretos rugiu através do metal retorcido. Homens armados saíram antes mesmo que os veículos parassem. Eles se moviam com precisão militar, espalhando-se pelos jardins como em uma maré escura. Marcus Kane trouxera 60 de seus melhores soldados, homens que esperavam 10 anos por este momento. Dentro da mansão, o caos irrompeu. Dominic estava de pé antes que o som da explosão tivesse desaparecido. Anos de instintos de sobrevivência entraram em ação instantaneamente. Ele pegou a arma de debaixo do travesseiro e já estava se movendo antes que sua mente tivesse despertado completamente. Helena. Ele invadiu o quarto dela e a encontrou já acordada, agarrando Lily contra o peito. A criança chorava, aterrorizada com os sons de tiros e vidros quebrando. Precisamos sair agora. 2 de seus guardas apareceram na porta, armas em punho. Dominic latiu ordem sem hesitação. Levem-nas para a sala de pânico, no subsolo. Vão. Dominic, Helena estendeu a mão para ele. Vão. Sua voz não deixava espaço para discussão. Eu encontrarei vocês. Eu prometo. Ele pressionou um beijo feroz na testa de Lily. Depois desapareceu no corredor cheio de fumaça. A mansão havia se tornado uma zona de guerra. Corpos espalhavam-se pelos pisos de mármore. Pinturas de valor inestimável pendiam em farrapos em paredes crivadas de balas. Os homens de Dominic lutaram desesperadamente, mas estavam em menor número. Marcus planejara este ataque com precisão cirúrgica, cortando rotas de fuga e sobrecarregando posições defensivas. Dominic movia-se pelo caos como uma sombra da morte. Sua arma nunca errava o alvo, mas para cada inimigo que ele derrubava, 2 outros pareciam aparecer. Helena correu pelos corredores de serviço, o rosto de Lily enterrado em seu ombro para protegê-la do horror ao redor. Victoria seguia de perto, seu elegante roupão de noite agora rasgado e manchado de fumaça. Um guarda liderava o caminho enquanto o outro cobria a retirada. Eles estavam quase nas escadas do porão quando o desastre aconteceu. Um grupo de homens de Marcus emergiu de uma passagem lateral cortando seu caminho. O guarda da frente caiu imediatamente. 3 balas atravessaram seu peito. O segundo guarda conseguiu ferir 2 atacantes antes que ele também desabasse, seu sangue se espalhando pelo chão de madeira. Helena congelou. Lily gritou. Os homens armados avançaram, suas armas apontadas para as 2 mulheres e a criança. Ora. Um deles sorriu, revelando dentes de ouro. Parece que encontramos os prêmios. Victoria deu um passo à frente. A velha mulher que passara 62 anos evitando confrontos físicos, que lutara suas batalhas com palavras, dinheiro e manipulação, colocou-se diretamente entre o atirador e sua neta. Corra, disse ela a Helena, sua voz firme apesar do terror em seus olhos. Eu o segurarei. Victoria, não proteja minha neta. A ordem de Victoria estalou como um chicote. Ela empurrou Helena em direção às escadas com uma força surpreendente. Vá agora. Helena hesitou por um batimento cardíaco agonizante. Ela viu Victoria se abaixar e arrancar a arma dos dedos do guarda caído. Viu as mãos da velha tremerem enquanto ela erguia a arma desconhecida. Eu disse, vá. Helena correu. Ela agarrou Lily contra o peito e desceu as escadas voando, os sons de tiros explodindo atrás dela. Lily soluçava em seu ombro, chamando por sua avó, mas Helena não podia parar, não podia olhar para trás. Acima delas, Victoria Blackwell enfrentava os atiradores sozinha. Ela nunca havia disparado uma arma em sua vida. Suas mãos tremiam, sua mira era ruim, mas ela puxou o gatilho repetidamente, gritando de raiva, medo e uma necessidade desesperada de proteger a família, que ela quase destruiu. Um atacante caiu, depois outro cambaleou para trás com um grito, mas eles continuaram vindo.
Uma bala rasgou o ombro de Victoria. Ela cambaleou, mas não caiu. O sangue floresceu em seu roupão de seda como uma flor escura. Ainda assim, ela atirou, comprando segundos preciosos para Helena e Lily escaparem. Outra bala. Esta atingiu seu lado. Victoria caiu de joelhos, a arma escorregando de seus dedos enfraquecidos. Mas ela havia conseguido. Ela lhes dera tempo suficiente. Enquanto a escuridão invadia as bordas de sua visão, Victoria sorriu. Pela primeira vez em sua vida, ela havia protegido alguém além de si mesma. Helena nunca chegou à sala de pânico. Ela quase conseguiu. A porta de aço reforçada estava a apenas 20 pés de distância, brilhando nas luzes de emergência. A segurança estava ao alcance. A salvação estava a segundos de distância. Então o porão se encheu de homens armados. Eles entraram por todas as entradas, cortando todas as rotas de fuga. Helena se virou, procurando desesperadamente por uma saída, mas não havia nenhuma. Ela estava presa, cercada, e Lily gritava em seus braços. Passos pesados desceram as escadas atrás dela. Helena se virou e viu Victoria sendo arrastada por 2 soldados, seu corpo mole e sangrando. Os ferimentos de bala a enfraqueceram, mas ela ainda estava consciente, ainda lutando. Um dos homens bateu em seu rosto para silenciar suas lutas. "Vovó!" gritou Lily, estendendo as mãos em direção a Victoria. Helena puxou sua filha para mais perto, protegendo seus olhos da violência, seu coração martelando contra as costelas. Este era o fim. Depois de tudo o que sobreviveram, era assim que terminaria. O mar de homens armados se abriu. Marcus Kane caminhou por eles como um rei, inspecionando o território conquistado, seu rosto com cicatrizes torcido em um sorriso de puro triunfo. Atrás dele, pisando delicadamente sobre os destroços em saltos de grife, veio Serena Cole, a grande família Blackwell. Marcus abriu os braços, sua voz pingando zombaria. "Não tão poderosos agora, não é?" Victoria cuspiu sangue em seus pés. "Você nunca vai se safar. Dominic vai te caçar." "Ele vai." Marcus deu um tapa em sua boca. "Dominic Blackwell está lutando por sua vida lá em cima. Quando ele perceber o que aconteceu, vocês todos já terão ido embora." Serena circulou Helena como um predador saboreando sua presa. Seus olhos brilhavam com satisfação cruel. "Eu te avisei," ela sussurrou, inclinando-se para perto. "Ninguém pega o que é meu." Helena encontrou seu olhar sem vacilar. "Você está louca." "Talvez." Serena sorriu. "Mas sou eu quem vence esta noite." Ela estendeu a mão e acariciou o cabelo de Lily. A criança recuou, enterrando o rosto mais fundo no ombro de Helena. "Não toque nela." Helena rosnou, afastando-se. Serena riu, tão protetora como uma mamãe ursa. Seu sorriso se tornou cruel. "Não vai importar em breve. Nada disso vai importar." Marcus estalou os dedos. "Coloquem-nas no carro. Estamos de saída." Seus homens agiram eficientemente. Victoria foi levantada, mal consciente. O sangue ainda escorria de suas feridas. Helena foi arrastada para frente, recusando-se a soltar Lily, mesmo com mãos ásperas agarrando seus braços. Ela chutou e gritou, mas eram muitos. Elas foram forçadas a entrar em uma van. As portas se fecharam, selando-as na escuridão. Pela pequena janela, Helena teve um último vislumbre da mansão Blackwell. Fumaça subia de janelas quebradas. Chamas lambiam a ala leste. A casa que a aprisionara também a protegera, e agora estava queimando. A van acelerou noite adentro. 3 andares acima. Dominic finalmente chegou ao porão. Ele lutara contra uma dúzia de homens de Marcus para chegar aqui. Seu terno estava rasgado. Sangue escorria de um corte em sua testa. 2 balas haviam roçado seu braço, mas ele continuou se movendo, impulsionado por um terror que nunca conhecera antes. A porta da sala de pânico estava aberta. Não. A palavra escapou de seus lábios como uma oração. Não. 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 Ele correu para dentro, vazio. A sala estava vazia. Sangue manchava o chão do lado de fora, um rastro levando em direção à saída. Um de seus guardas jazia encolhido contra a parede, mal respirando. Dominic caiu de joelhos ao lado do homem ferido. "Onde eles estão? Onde está minha família?" Os olhos do guarda se abriram. Cada palavra parecia custar-lhe um esforço enorme. "Levados. Homens do Caim. 3 mulheres. A van foi para o sul. O mundo de Dominic desabou. Sua mãe, sua filha, a mulher que ele amava, todas elas se foram.
levadas pelo homem que jurara destruí-lo. Ele jogou a cabeça para trás e soltou um som que mal era humano. Um rugido de angústia e fúria que ecoou pela mansão em ruínas. O grito de uma fera que fora levada além de todos os limites da resistência. O grito de um homem que acabara de perder tudo o que importava. Quando ele se levantou, seus olhos haviam mudado. A dor fora engolida por algo mais sombrio, algo que prometia a morte a todos os responsáveis. Marcus Kane havia levado sua família e Dominic Blackwell queimaria o mundo para tê-los de volta. O amanhecer rompeu sobre Chicago, pintando o céu em tons de sangue e fogo. Dominic Blackwell não dormira, não descansara, não se permitira um único momento de fraqueza desde que a van que levava sua família desapareceu na noite. Cada segundo que passava era mais um segundo que eles permaneciam nas mãos de Marcus Kane. Mais um segundo de tortura, mais um segundo mais perto da morte. Ele não desperdiçaria um único. O centro de comando foi estabelecido no bunker subterrâneo, sob a ala oeste da mansão, a única seção da casa que sobreviveu ao ataque intacta. Telas cobriam todas as paredes, exibindo mapas, feeds de vigilância e redes de comunicação. Homens entravam e saíam apressados, carregando armas, informações e uma determinação sombria. Dominic estava no centro de tudo, um general se preparando para a guerra de sua vida. "Quantos homens temos?" ele exigiu. Seu segundo em comando, um veterano grisalho chamado Carter, consultou seu tablet. 217 confirmados, mas chegando a cada hora. Puxamos todos de todos os territórios, todas as casas seguras, todas as operações. Não é o suficiente. A mandíbula de Dominic se apertou. Marcus terá pelo menos 100 homens guardando aquele armazém. Precisamos de mais. Carter hesitou. "Senhor, há uma opção, mas você nunca a usaria." Pela primeira vez em seu reinado sobre o submundo de Chicago, Dominic Blackwell procurou seus rivais. As ligações foram feitas em 1 hora. Para o consórcio do West Side, para o sindicato de Harbor Street, para a organização russa que controlava as docas, para toda a organização que já havia assinado um tratado ou feito um acordo com o Império Blackwell. Eles vieram um por um para a videoconferência segura. Rostos apareceram nas telas ao redor da sala. Velhos inimigos, aliados relutantes, homens que uma vez tentaram se matar, agora olhando através das câmeras com olhos cautelosos. "Vocês sabem por que estou ligando." A voz de Dominic se espalhou por todas as conexões. "Marcus Kane atacou minha casa, levou minha família. Ele quebrou todas as regras de engajamento que estabelecemos, cada tratado, cada código. E você quer que nós o ajudemos a recuperá-los?" Disse Viktor Petrov, o chefe russo, seu sotaque carregado de ceticismo. "Por que deveríamos arriscar nossos homens pelo seu drama familiar?" Dominic inclinou-se para a frente, seus olhos cinzentos queimando através da câmera. "Porque se Marcus Kane se safar com isso, nenhum de nós estará seguro. Hoje é minha família. Amanhã é a sua. Ele não está apenas me atacando. Ele está atacando toda a ordem que construímos." O silêncio caiu sobre a conferência. Então, um por um, eles assentiram. Não por amor a Dominic Blackwell. Não por lealdade ou amizade, mas por interesse próprio frio e calculado. Marcus Kane se tornara uma ameaça para todos, e ameaças precisavam ser eliminadas. Ao meio-dia, as forças haviam triplicado. 300 homens armados de todo o submundo do crime de Chicago, unidos por um inimigo comum. Veículos foram carregados com armas. Equipes táticas foram informadas. Rotas de fuga foram mapeadas. Os batedores localizaram o esconderijo de Marcus, um armazém de embarque abandonado na orla do lado sul, o mesmo território onde Marcus vinha reconstruindo seu império por uma década. Ele pensava que estava seguro lá, intocável. Ele estava errado. Dominic delineou o plano de ataque ele mesmo. 3 equipes de assalto se aproximando de direções diferentes. Atiradores de elite nos telhados vizinhos. Uma equipe de demolição pronta para romper as paredes. O objetivo principal era claro: resgatar os reféns vivos. O objetivo secundário era mais simples: não deixar nenhum inimigo de pé. Enquanto seus homens faziam os preparativos finais, Dominic retirou-se para seus aposentos particulares por um momento a sós. Em sua mão, ele segurava uma fotografia, uma foto gasta e amassada que encontrara entre os pertences de Helena.
Mostrava Helena e Lily em um parque em algum lugar, rindo para a câmera. Lily devia ter cerca de 2 anos. Seus olhos cinzentos brilhavam de alegria. Helena parecia cansada, mas feliz, seus braços envolvendo sua filha. 2 anos de suas vidas capturados em uma única imagem. 2 anos que ele perdera por causa de mentiras e manipulação. Ele não perderia outro momento. Dominic pressionou os lábios na fotografia. Sua voz era pouco mais que um sussurro, mas carregava o peso de um voto inquebrável. Estou chegando, aguente firme. Ele guardou a foto dentro de seu colete diretamente sobre o coração. Então ele saiu para encontrar seu exército. O comboio se estendia por quarteirões. SUVs pretos, veículos blindados e motocicletas. Todos rolando em direção ao lado sul como uma maré de morte. 300 soldados. Poder de fogo suficiente para iniciar uma pequena guerra. E na frente de todos eles, no veículo principal, estava Dominic Blackwell. A batalha final estava prestes a começar. O armazém explodiu em caos. As forças de Dominic atacaram de 3 direções simultaneamente. Os portões da frente foram explodidos por uma carga moldada. As portas laterais foram arrombadas por equipes táticas. Atiradores de elite nos telhados vizinhos eliminaram os guardas no perímetro de Marcus antes que pudessem sequer levantar suas armas. 300 homens invadiram a fortaleza do lado sul como uma inundação vingadora. Dominic liderou o ataque principal ele mesmo. Ele se moveu através da fumaça e dos tiros com precisão mortal. Sua arma, uma extensão de seu corpo. Cada tiro encontrou seu alvo. Cada inimigo que ficou em seu caminho caiu. Ele se tornara algo mais que um homem. Ele se tornara a ira encarnada. Onde elas estão? Ele exigiu, agarrando um inimigo ferido pelo colarinho. As reféns? Onde? Os olhos do homem se arregalaram de terror. Ele apontou para os fundos do armazém com uma mão trêmula. Sala de armazenamento. 3º andar. Quem está com elas? Dominic o largou e correu. Dentro da sala de armazenamento trancada, Helena ouvia a batalha do lado de fora. Cada explosão fazia Lily gritar mais alto. Cada tiro trazia esperança e terror em igual medida. Ela agarrou sua filha contra o peito, tentando protegê-la do pesadelo que a cercava. Victoria estava caída contra a parede, mal consciente. Os ferimentos de bala do ataque à mansão haviam sido grosseiramente enfaixados, mas ela perdera muito sangue. Sua pele estava cinzenta. Sua respiração era superficial. No entanto, seus olhos permaneciam fixos em Lily, vigiando sua neta mesmo, enquanto a vida se esvaía de seu corpo. Marcus Kane andava pela sala como um animal enjaulado. Seu sorriso confiante desaparecera. Os sons de seus homens morrendo ecoavam pelas paredes cada vez mais perto. Isso acabou, disse Helena, sua voz trêmula, mas desafiadora. Dominic está vindo. Você perdeu. Marcus virou-se para ela, a fúria torcendo seu rosto com cicatrizes. Se eu vou cair, vou levar a preciosa família dele comigo. Ele se virou para Serena. Mate-as, todas elas agora. Os olhos de Serena adquiriram um brilho selvagem e desequilibrado. A loucura consumira o que restava de sua sanidade. Ela ergueu a arma com as mãos trêmulas, apontando-a diretamente para Lily. Diga adeus à sua filha, ela sussurrou para Helena. O tempo desacelerou. Victoria viu a arma apontada para sua neta. Viu a morte vindo para a criança que ela mal começara a amar. Naquele momento, cada arrependimento, cada pecado, cada decisão errada que ela já tomara cristalizou-se em uma única certeza absoluta. Ela não falharia com eles novamente. Com uma força que deveria ser impossível para seu corpo ferido, Victoria se lançou do chão. Ela se jogou na frente de Lily bem no momento em que Serena puxou o gatilho. A bala atravessou o peito de Victoria. A porta explodiu para dentro. Dominic invadiu a sala, arma em punho. Ele avaliou a cena em uma fração de segundo. Serena com a arma fumegante, sua mãe caindo no chão. Helena gritando. Ele atirou uma vez. O corpo de Serena sacudiu para trás. Um olhar de surpresa congelado em seu rosto. A arma caiu de seus dedos enquanto ela desabava. Morta antes de atingir o chão. Marcus correu para a saída dos fundos. Dominic o alcançou em 3 passos, batendo-o contra a parede com força suficiente para quebrar ossos. Você não pode me matar. Marcus ofegou, sangue escorrendo de sua boca. Se você me matar, todas as gangues de Chicago virão atrás de você. Será uma guerra sem fim. Dominic pressionou o cano de sua arma contra a testa de Marcus. Seus olhos não continham misericórdia.
Nenhuma hesitação, apenas fria e absoluta certeza. Então, que seja guerra. O tiro ecoou pelo armazém. O corpo de Marcus Kane deslizou para o chão, sem vida. Dominic largou sua arma e correu para sua mãe. Victoria jazia nos braços de Helena, seu sangue se espalhando pelo chão de concreto. Lily ajoelhou-se ao lado delas, lágrimas escorrendo por seu pequeno rosto, suas mãos pressionadas contra a bochecha de sua avó. Mãe! A voz de Dominic quebrou enquanto ele caía de joelhos ao lado delas. Mãe, aguente firme. Vamos conseguir ajuda para você. Victoria sorriu. Foi a expressão mais pacífica que Helena já vira no rosto da velha. Eu os protegi, sussurrou Victoria, seus olhos se movendo de Helena para Lily. Desta vez eu fiz certo. Sua mão se ergueu, tremendo para tocar o rosto de Dominic. Meu filho, me desculpe por tudo. Seus dedos ficaram frouxos, seus olhos se fecharam, e Victoria Blackwell, que passara a vida construindo muros ao redor de seu coração, finalmente os deixou cair. Os tiros do lado de fora haviam parado. A batalha terminara. As forças de Marcus Kane foram esmagadas. O armazém estava seguro. Mas dentro daquela fria sala de armazenamento, uma guerra diferente estava sendo perdida. Victoria Blackwell jazia nos braços de seu filho, seu sangue se acumulando sob eles como um espelho escuro, refletindo nada além de tristeza. Cada respiração vinha mais devagar que a anterior. Cada batida do coração ficava mais fraca. A bala encontrara seu alvo com precisão cruel, e nenhuma quantidade de poder ou dinheiro poderia desfazer seu dano. Dominic embalou sua mãe contra o peito, suas mãos pressionando inutilmente a ferida. Sua voz falhou enquanto ele gritava por médicos, por ajuda, por qualquer coisa que pudesse salvá-la. Mas mesmo enquanto chamava, ele sabia. Ele sabia. Dominic, a voz de Victoria era pouco mais que um sussurro. No entanto, carregava o peso de uma vida inteira. Pare, por favor! Não! Ele balançou a cabeça violentamente. Não fale! Guarde suas forças! A ajuda está chegando! A mão de Victoria encontrou seu rosto. Seus dedos estavam frios agora, tremendo enquanto traçavam as feições que ela observara crescer da infância à idade adulta. Meu filho, ouça-me, não há tempo. Dominic ficou em silêncio. As lágrimas que ele segurara por décadas finalmente se libertaram, escorrendo por seu rosto. Helena nunca o vira chorar, nunca imaginara que fosse possível. Mas ali, segurando sua mãe moribunda, Dominic Blackwell chorava como uma criança. Eu tinha tanto medo de te perder, continuou Victoria, cada palavra custando-lhe uma força preciosa. Depois que seu pai morreu, você era tudo o que eu tinha. Eu não suportava a ideia de alguém te tirar de mim. Então eu afastei todos que te amavam, todos que poderiam ter te feito feliz. Ela tossiu, sangue manchando seus lábios. Eu dizia a mim mesma que era proteção, mas era uma prisão. Eu te mantive trancado em uma gaiola do meu próprio medo. Mãe, por favor, deixe-me terminar. Seus olhos cinzentos, tão parecidos com os dele, o seguraram com uma intensidade surpreendente. Eu estava errada sobre tudo. Sobre Helena, sobre Lily, sobre o que a família realmente significa. Seu olhar se voltou para Helena, que estava ajoelhada ao lado deles com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Victoria estendeu a outra mão e Helena a pegou sem hesitação. Cuide dele, sussurrou Victoria. Ele finge ser forte e invencível, mas é apenas um menino que perdeu o pai muito jovem. Um menino que aprendeu a esconder o coração porque o mundo lhe ensinou que o amor era fraqueza. Helena apertou os dedos frios em sua mão. Eu prometo. Victoria sorriu fracamente. Então seus olhos encontraram Lily. A garotinha se arrastara para mais perto, o rosto molhado de lágrimas que ela não entendia completamente. Ela olhou para sua avó com aqueles olhos cinzentos de Blackwell, tão inocentes, tão cheios de tristeza confusa. Minha neta, suspirou Victoria. Sinto muito por não ter te conhecido por mais tempo. Sinto muito por ter desperdiçado tanto tempo com medo. Lily estendeu a mão e colocou sua pequena mão sobre a de Victoria. Os dedos minúsculos estavam quentes contra a pele fria da velha. Não chore, vovó, disse Lily suavemente, usando a palavra que acabara de aprender. Está tudo bem, mamãe disse. Quando as pessoas vão dormir para sempre, elas vão para um lugar bonito com flores e sol. Os olhos de Victoria brilharam. Uma lágrima escorreu por sua bochecha envelhecida.
mas seus lábios se curvaram em um sorriso diferente de qualquer um que Helena já vira em seu rosto. Não a expressão fria e controlada que ela usava como armadura. Não o toque amargo de desaprovação. Este sorriso era pacífico, genuíno, livre. Vovó, repetiu Victoria, saboreando a palavra como um presente precioso. Eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Seus olhos se fecharam, sua respiração diminuiu, sua mão ficou mole na de Helena. E Victoria Blackwell, que passou 62 anos construindo muros ao redor de seu coração, finalmente encontrou a paz. Os ombros de Dominic tremiam com soluços silenciosos. Ele puxou o corpo de sua mãe para mais perto, enterrando o rosto em seu cabelo prateado. O homem mais poderoso de Chicago, de joelhos pela dor. Helena se moveu para o lado dele. Ela envolveu os braços em torno de ambos, puxando Lily para o abraço. Os quatro se amontoaram naquele chão frio do armazém, cercados por sangue, morte e as consequências da violência. Mas naquele momento terrível, eles eram uma família, quebrada, de luto, mas juntos. Lá fora, a primeira luz do amanhecer começou a romper pelas janelas do armazém. Um novo dia estava chegando, e com ele, o longo caminho para a cura. Um mês se passou desde aquela noite terrível. Chicago nunca vira um funeral como o de Victoria Blackwell. A catedral transbordou de enlutados de todos os cantos da sociedade. Empresários internos, sob medida, estavam ao lado de operários em suas melhores roupas de domingo. Políticos dividiam bancos com lojistas, os ricos e os humildes. Unidos em luto por uma mulher que tocara mais vidas do que qualquer um imaginava. Pois Victoria Blackwell tinha um segredo. Por trás de sua fachada fria, ela financiava silenciosamente orfanatos e abrigos por toda a cidade. Doações anônimas que salvaram inúmeras famílias da pobreza, bolsas de estudo que enviaram centenas de crianças para a faculdade, um legado de bondade escondido sob camadas de gelo. A verdade emergiu apenas após sua morte, quando os advogados abriram seu fundo de caridade privado. Milhares de pessoas deviam suas vidas a uma mulher que nunca conheceram. E agora eles vinham para se despedir. Helena estava ao lado de Dominic na frente da catedral. A pequena mão de Lily na sua. Ela observou a procissão interminável de enlutados e finalmente entendeu. Victoria Blackwell não era um monstro. Ela era uma mulher consumida pelo medo, tomando decisões terríveis em nome do amor. No final, ela encontrou a redenção da única maneira que conhecia, dando tudo. A mansão Blackwell renasceu de suas cinzas como uma fênix. Os danos do ataque de Marcus Kane foram extensos, mas Dominic não poupou despesas na reconstrução. A arquitetura gótica escura permaneceu, mas algo mudara dentro daquelas paredes. A luz do sol entrava por novas janelas. Flores frescas desabrochavam em todos os cômodos. E o mais importante, os corredores agora ecoavam com algo que nunca haviam conhecido antes, a risada de uma criança. Lily reivindicara a mansão como seu reino. Ela corria por corredores que antes só conheciam silêncio e sombras, enchendo-os de alegria e imaginação. Ela fazia festas de chá na sala de sol. Ela perseguia borboletas no jardim. Ela pintava quadros que Dominic pendurava em seu escritório como se fossem obras-primas de valor inestimável, porque para ele, eram. O próprio Dominic iniciara o lento processo de se afastar do império que construíra. O derramamento de sangue, a violência, o ciclo interminável de poder e vingança. Ele transferiu operações para tenentes de confiança, fechou os empreendimentos mais perigosos, começou a transformar empresas ilegais em negócios legítimos. Levaria anos, talvez décadas, mas pela primeira vez em sua vida, Dominic Blackwell estava construindo algo além do medo. Ele estava construindo um futuro. Helena voltara ao seu sonho, aquele que abandonara 5 anos antes quando fugiu de Chicago sem nada além da roupa do corpo. Ela agora ensinava na 2ª série em uma pequena escola primária no lado norte. Todas as manhãs, ela ficava diante de uma sala de aula de crianças de olhos brilhantes e se lembrava por que queria se tornar professora em primeiro lugar, para fazer a diferença, uma pequena vida de cada vez. E Lily prosperou. Ela frequentava a mesma escola onde sua mãe ensinava, embora em uma sala de aula diferente. Ela fazia amigos facilmente. Seu calor natural atraindo outras crianças para ela como flores se voltando para o sol. A menina doente e pálida que quase morrera em uma sala de espera de hospital, agora estava cheia de saúde e felicidade.
Um milagre nascido da noite mais escura. O sol da manhã entrava pelas altas janelas de vidro da mansão Blackwell. Raios dourados se espalhavam pela mesa do café da manhã, pintando tudo com uma luz quente e esperançosa. A mesma luz que um dia zombara do desespero de Helena, agora abençoava sua alegria. A vida completara um ciclo, transformando tragédia em triunfo. Dominic sentou-se à cabeceira da mesa, um jornal esquecido ao lado de seu prato. Sua atenção estava totalmente focada em sua filha, que descrevia uma aventura elaborada que seu coelho de pelúcia vivera na noite anterior. Ele ouvia com total seriedade, assentindo em momentos apropriados e fazendo perguntas para esclarecer. Helena os observava do outro lado da mesa, seu coração tão cheio que doía. Papai, disse Lily de repente, interrompendo sua própria história. Você vai me levar para a escola hoje? Dominic sorriu. Era o sorriso que Helena lembrava de 5 anos atrás, antes de tudo desmoronar. O sorriso que ela pensava ter perdido para sempre. Quente, genuíno, cheio de um amor que ele não tentava mais esconder. Todos os dias, princesa, disse ele suavemente. Todos os dias. Lily sorriu e voltou ao seu café da manhã, tagarelando sobre seus planos para o recreio. O olhar de Helena se desviou para o retrato pendurado acima da lareira. Victoria Blackwell olhava para eles com olhos cinzentos que o artista de alguma forma capturara com sua frieza e seu calor oculto. Uma pequena placa sob a moldura tinha uma inscrição simples. Amada mãe e avó. No final, o amor prevaleceu. Helena pensou em tudo o que eles sobreviveram. A separação, a pobreza, o perigo, a perda, tanta dor, tanto sacrifício. E ainda assim, aqui estavam eles, sentados à luz do sol, juntos finalmente. Ela entendia agora o que Victoria quis dizer em seus momentos finais. O que tudo isso significava desde o início. Às vezes, os capítulos mais sombrios de nossas vidas nos levam aos finais mais brilhantes. Victoria estava certa sobre uma coisa. Vale a pena lutar pelo amor. E às vezes a redenção vem pelo preço mais alto. Do lado de fora da janela, a primavera chegara a Chicago. Árvores que permaneceram nuas durante o longo inverno agora explodiam em folhas verdes e flores brancas. Pássaros cantavam no jardim. O mundo estava se renovando, assim como esta família quebrada se renovara. Helena estendeu a mão sobre a mesa e pegou a de Dominic. Ele olhou para ela e em seus olhos cinzentos ela viu tudo o que as palavras nunca poderiam expressar. Gratidão, devoção, a promessa de uma vida inteira juntos. Eles haviam atravessado o fogo para chegar a este momento e nunca mais se soltariam. Ao nosso querido público, esta história de Helena, Dominic, Lily e Victoria nos lembra de verdades profundas que ressoam em nossas próprias vidas. Ela nos ensina que o amor pode sobreviver às feridas mais profundas, que a família não é definida apenas pelo sangue, mas pelos sacrifícios que fazemos uns pelos outros, que a redenção é sempre possível, não importa o quão longe tenhamos caído. Victoria Blackwell passou a vida construindo muros por medo. No final, ela os derrubou com um ato de coragem altruísta. Sua jornada nos pergunta: que muros nós construímos ao redor de nossos próprios corações? Que pontes queimamos que ainda poderiam ser reconstruídas? Esperamos que esta história tenha tocado seu coração tão profundamente quanto tocou o nosso. Se você se sentiu comovido pela jornada desses personagens, por favor, tire um momento para se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações para nunca perder nossos uploads diários. Seus likes e compartilhamentos nos ajudam a alcançar mais corações ao redor do mundo. Cada clique, cada compartilhamento, cada comentário espalha essas mensagens de esperança e cura para alguém que pode precisar delas hoje. Gostaríamos muito de ouvir de você. Como esta história te fez sentir? Ela te lembrou de suas próprias experiências com família, perdão ou segundas chances? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas histórias e reflexões significam tudo para nós. Elas nos lembram por que fazemos o que fazemos do fundo de nossos corações. Obrigado por fazer parte de nossa comunidade. Obrigado por acreditar que as histórias podem mudar vidas. Desejamos a você boa saúde, felicidade e paz em sua vida diária. Que cada dia te aproxime mais das pessoas que você ama. Que você encontre a coragem para perdoar e a força para recomeçar. Até a próxima, cuidem-se e cuidem uns dos outros.